Aqui são 19 jogos oficiais da cronologia de Zelda. Mais 2 jogos extras e mais um remake, tá? Não coloquei remaster, só remake. E só existe um remake de Zelda, tá? Os outros são remasters. Mas eu vou comentar sobre eles quando chegar nos títulos. Então, vambora. A tier list tá aqui. Os títulos eu separei em 5 categorias. Como Zelda tem uma qualidade bem alta, eu fiz um vídeo listando o top 10 de jogos de Zelda, só que pelos críticos, tá? Esse top 10 ele tá pelo que a crítica escolhe. Então, assim, não é necessariamente a minha opinião pessoal naquele vídeo. A minha opinião pessoal tá nesse vídeo. E lembrando que a minha opinião pessoal, como é a minha opinião pessoal, conta a minha relação emocional com esses jogos. E Zelda, pra mim, é a franquia que eu mais gosto. Pra mim, é a melhor franquia de jogos. Inclusive, um desses jogos aqui, pra mim, é o melhor jogo já feito na história dos videogames até hoje, tá? Então, por isso, já quero deixar bem avisado que tem muita coisa aqui que é ligação emocional com os jogos, não necessariamente que são, de fato, melhores que outros. Mas eu vou explicar isso em cada um deles, tá? Espero não criar polêmicas aí com vocês. Não peguem pedras ainda. Mas, então, por isso, como a qualidade é tão elevada, eu fiz uma seleção de 5 categorias um pouco mais elevadas também, tá? Tem o ruim, tem a categoria ruim, sim. Mas aí depois já vai para um bom, para um ótimo, lembrando que tá no meio aqui da lista, mas é um ótimo, tá? O que seria um médio ali é o bom. Aqui é um ótimo. O perfeito, tá? É um jogo lá em cima. É um jogo perfeito, mas ainda não é uma obra-prima, tá? Teremos obra-prima nessa lista. Certo? Então, eu coloquei aqui na ordem de lançamento, mas ele meio que dá uma bagunçadinha. Mas eu vou aleatoriamente, tá? Assim, já pra tirar o grande elefante da sala, Ocarina of Time, né? Se a gente tem um Ocarina of Time aqui, ele é a obra-prima. Não tenho o que falar. Ocarina of Time é imbatível, pra mim é o melhor jogo já feito na história dos videogames. Inclusive, é um jogo que está no livro dos records como o jogo mais bem avaliado da história dos jogos até hoje, tá? É o único jogo, pelo menos no Metacritic, com uma nota 99. Não existe mais, tá? Ocarina of Time assim, é a revolução dos videogames pra mim. Foi criada a mira nesse jogo, a mira Z, né? A mira... Vocês entenderam, né? Não é a mira de primeira pessoa nem nada do tipo, mas a mira fixa. É o que levou Zelda pro 3D. É um jogo que eu conheci... É um jogo de 98 e eu conheci ele, eu acho que em 99 ou 2000. Então foi bem logo que ele lançou. Foi numa época que não tinha internet. Foi numa época que tinha que comprar revista. Eu tenho a revista guardada até hoje. Eu me desfiz de muitas revistas que eu tinha daquela época, tá? Revistas de Herói 2000, pra quem é dessa época vai lembrar. Pokémon Club, Nintendo World. Eu tinha bastante dessas revistas. Eu me desfiz de praticamente todas. Mas tem uma que eu não me desfiz. E eu acho que tá aqui. Acho que tá fácil de pegar. Essa revista aqui, eu comprei na época
Eu conheci Zelda. Tá rasgada, tá assim, revista tá riscada dentro. Aqui a capa rasgada. É revista de velharia. Eu era moleque, eu era criança. E eu pegava os corações e tinha os guias, né? Então eu marcava. Já peguei esse, já peguei esse. Então, assim, é uma raridade, é um detonado em revista. Eu não sei se alguém usou isso na vida. Alguém que tá no chat nesse momento. Porque isso é muito velho. Eu acho que não aparece o ano dessa revista. O ano que ela foi feita, que ela foi lançada. Mas foi nessa época que eu conheci Zelda. Não tem o ano aqui. Infelizmente. E no começo tem toda a explicação. Aqui, ó. Criação do mundo. A Triforce. Ganondorf. Tá tudo aqui. E aí foi, eu acho que muito graças a essa revista, começou a minha grande paixão com Zelda. Porque o jogo é magnífico, mas a revista me explicou muita coisa. E a revista em português, né? Na época eu era muito mais moleque, eu não entendia 100% o inglês. Então a revista me trouxe muito esclarecimento sobre Zelda na época. E a partir daí, na época como chamava? Nintendo World. Na Nintendo World vinha as notícias do próximo lançamento, que era o Majora's Mask. E a partir daí... Peraí. E nessa época, inclusive, chamava Zelda Gaiden. Não tinha o nome Majora's Mask. E era ainda assim, revista que chegava muito depois das notícias e a gente não, aqui no Brasil, não sabia exatamente o que ia acontecer com Zelda, com o próximo Zelda. Eu vivi Zelda a partir daí. Então, a partir daí eu vivi Majora's Mask, eu vivi o Wind Waker, eu vivi o hate do Wind Waker. Eu era um dos haters do Wind Waker antes dele ser oficialmente lançado, porque tinha uma tech demo de uma E3 mostrando um Link super realista contra um Ganondorf super realista rodando no GameCube. E eu falava, meu Deus, o próximo jogo vai ser extremamente real. E aí veio o Wind Waker, que é o Toon Link, que é um Link de desenho. Mas aí depois que você joga o Wind Waker, você ama o Wind Waker. Inclusive, falando sobre ele, o Wind Waker, na época do lançamento, teve esse problema, entre aspas, até porque a gente não tinha mais outros títulos de Zelda. Nessa época tinha acho que 5 ou 6 no máximo. E a gente não tinha ainda esse Link mais cartoonizado. E aí quando veio, logo depois da tech demo ainda, foi um balde de água fria, porque a gente queria ver um Zelda totalmente realista. E aí veio o Toon Link, mas o jogo é tão bom. O jogo é tão bem feitinho. Ele tem mecânicas tão boas, a jogabilidade é tão fluida. É um Link que parece que ele dança assim quando você mexe ele. Cara, é lindo, é maravilhoso. O do GameCube já era bom. A versão HD dele, que é um remaster, não é um remake. É um remaster para Wii U. É melhor ainda, tá? É melhor ainda porque ele melhora a navegação. A navegação do Wind Waker original era meio chatinha, porque você ia com o barquinho reto, aí você tinha que tocar a musiquinha pra ele virar, tocava a musiquinha pra ele ir reto. Então, assim, era meio complicado. Mas o HD, ele resolveu isso. Então, assim, o Wind Waker, pra mim, principalmente a versão HD, é perfeito. É um jogo perfeito. Agora, antes disso... Pera aí. Deixa eu arrumar aqui a tela. A outra tela.
Aí. Aqui. Antes disso, a gente teve a única versão mais ou menos ali, mais cartoonizada, era do Link's Awakening. E o Link's Awakening do Game Boy, primeiro Game Boy, preto e branco, não era uma versão tão boa. Era uma versão meio esquisitinha. Mas depois fizeram uma versão DX. E essa versão DX, ela já foi lançada até pro Game Boy Color, se eu não me engano. E ela já vinha muito mais bem estilizada, muito mais bem feitinha. Mas como era aqueles spritezinho de Game Boy, era bem mais imaginativo. Não era um toon ali, não era um cartoon. Era mais imaginativo de que aquele Link dos primeiros jogos tava ali, daquele jeitinho. Então não teve esse... Por isso que veio o hate com o Wind Waker, né? Mas, de qualquer forma, o Link's Awakening tem uma história que ela é ok, e ela se desfaz no final. Então, pra mim, tem um problema com o Link's Awakening. Ele me dá a impressão no final de que tudo que você fez foi meio que à toa. E aí eu tenho um pouco de problema com isso, com esse jogo nesse sentido. E a primeira versão, não falando da primeira, falando da versão DX, inclusive, ela tem muita limitação até pra época. Por mais que seja um jogo divertido de jogar, mas ele tem algumas limitações que cansam no meio do jogo, sabe? Que é aquela repetição de dungeon e te leva por lugares que você tem que ficar indo e voltando só pra aumentar o seu gameplay num lugar pequeno. Por isso, o Link's Awakening, pra mim, contando o original e o DX, é só bom, tá? Ele é um jogo bom. Agora, o remake, esse é ótimo. O Link's Awakening Remake, ele elevou pra mim o Link's Awakening muito mais. Por mais que eu ainda não goste tanto da questão da história ser um tipo, você fez isso meio que à toa, a mecânica dele é ótima. A construçãozinha do mundo feito ali é maravilhosa. Então, Link's Awakening Remake, pra mim, é um ponto acima, tá? Agora, ó, já tá quase todos, hein? O problema é que de ruim só tem pra mim, talvez, um jogo. Eu tenho um jogo que eu acho ruim. Eu vou deixar ele mais pra frente. Não vou colocar ele agora, não. Mas vamos então... Depois do Wind Waker, tem uma sequência de história aí, que é o Phantom Hourglass. E o Phantom Hourglass, ele é uma sequência direta do Wind Waker em questão de história. Então ele traz personagens que a gente gosta, só que ele traz é meio bobinho, sabe? Ele tem também essa pegada de parece que no final tudo que você fez foi à toa. E ele é meio bobinho, até no sentido de gameplay. Um gameplay que também se passa no mar. Ainda na época que não tinha sido feito o remaster do Wind Waker. Então era um gameplay meio cansativo. Eu acho que o Phantom Hourglass é um dos poucos jogos que não são memoráveis de Zelda. Que hoje, sei lá, eu não tenho nem vontade de rejogar esse jogo. Todos os que eu tô falando aqui eu já terminei, tá? Todos os jogos que estão nessa lista eu já terminei. Já joguei até o final. Então eu conheço a história completa de tudo. E o Phantom Hourglass é um dos poucos que eu joguei uma vez só. Eu fiz isso só uma vez e eu não tenho a menor vontade de voltar pra ele. Ele não é um jogo ruim, tá? Mas é um jogo que eu não tenho muita vontade de jogar ele. Então pra mim ele é um jogo bom, mas ele é um jogo pior que o Link's Awakening. O Link's Awakening, eu já rejoguei ele, o do Game Boy mesmo. O Phantom Hourglass nem tanto.
O Spirit Tracks é uma sequência espiritual, né, do Phantom Hourglass. Não é nem tão espiritual, é uma sequência mesmo. É uma sequência, só que se passa 100 anos depois, né? Só que o Spirit Tracks, ele veio depois do Phantom Hourglass, e ele sim arruma algumas coisas. Ele arruma algumas coisas que o Phantom Hourglass fez. Então eu já acho bom, sim. Não é um jogo ótimo. Eu gosto muito da mecânica dele, de quando você tá no trem e aí você tem que bombardear algumas coisas. É bem divertido jogar. Então, ele é um jogo bom, só que eu acho que ele ainda não entra no ótimo. Ele é bom e entra na frente dos outros. Mas ele ainda tá numa categoria bom. Eu acho que ele não chega a ser um jogo ótimo pra mim, pelo menos. Agora, inclusive a gente tá falando até meio que numa linha do tempo, né? Pra quem viu o vídeo da cronologia da linha do tempo de Zelda, é mais ou menos por aí. Falando então em outra linha do tempo, depois de Ocarina of Time, a gente tem Majora's Mask. E assim, Majora's Mask, pra mim, antes de começar essa live aqui, eu pensei muito mais ou menos aonde cada jogo se encaixaria. E o Majora's Mask, pra mim, é uma dúvida. Eu tava em dúvida, na verdade, eu acabei resolvendo. Ele tem uma coisinha que me incomoda um pouco nesse jogo, que é, como você tem que voltar no tempo, toda vez que você volta, você perde itens. E isso é cansativo. Porque às vezes você precisa fazer algumas coisas e volta quando você volta no tempo, você perde esses itens e você tem que de novo pegar tal item para ir buscar tal coisa. E aí começa a ficar meio que repetitivo. Então, ele tem um pequeno defeito. Fora isso, ele é magnífico. Pra mim, Majora's Mask é um dos melhores jogos de Zelda. Principalmente pela ambientação. É um jogo melancólico, é um jogo triste, que você sai chateado dele. Acaba num final feliz, mas você sai meio que chateado dele. Todas as sidequests, dá vontade de fazer as sidequests, de pegar todas as máscaras. Por isso, pra mim, ele é um jogo perfeito. Ele é um jogo perfeito. Pensando emocionalmente, eu colocarei ele na frente do Wind Waker. Um pouco mais racional, o Wind Waker ainda é um pouquinho melhor. Principalmente a versão HD, tá? Então, assim, pra mim é um jogo perfeito. Ele tava a ponto de entrar numa obra-prima, mas ele tem um defeito. Então, por isso que ele fica no perfeito e, assim, pra mim ele tá lindo nessa linha aí. Agora, um outro jogo que pra mim entra muito no emocional. É um jogo que talvez, pensando racionalmente, não seja tanto assim. Mas pra mim é. Porque ele é o jogo que criou a base pro que Zelda é hoje. Tudo que a gente tem hoje de Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom, tudo que veio depois de Ocarina of Time, tudo. A base foi criada em A Link to the Past. E A Link to the Past, pra mim, é uma obra-prima. A Link to the Past, pra mim, tá lá em cima. Toda a base, toda a Master Sword tá ali, os pendentes pra abrir um item final, e tem a Triforce, tem Ganon, tem tudo. Pra mim, a Link to the Past, a jogabilidade é maravilhosa, inclusive a versão do Game Boy Advance é até melhor do que a do Super Nintendo. Tem algumas coisas de jogabilidade que são até melhores. Então, a Link to the Past pra mim é uma obra-prima. Tá? Tem uma sequência espiritual aí que é o A Link Between Worlds. Eu gosto desse jogo, tá? Eu joguei, acho que eu terminei ele 2 vezes só. Eu tenho ele do 3DS. Ele
é uma sequência espiritual porque ele é no mesmo mundo da Link to the Past. Então eu gosto muito desse mundo. Mas ele não é necessariamente uma sequência espiritual daqueles personagens. É só daquele mundo, daquela visão, daquela jogabilidade. Eu gosto um pouco sim da história, mas eu acho que ele acaba ficando meio porque sim. Ele tem muitos motivos porque sim. Acontece de, tá ali, o vilão quer trazer o Ganon e pegar a Triforce e sim, e é isso, e te transforma em retrato, e você é uma pintura porque sim. É para justificar uma mecânica que é legal, mas como um todo, é um jogo ótimo, tá? Pra mim é um jogo ótimo, mas ele fica hoje em dia abaixo do Link's Awakening Remake. Então, é por aí. Agora, indo nessa mesma linha aí, a gente tem os Oracles. Os dois Oracles. O Oracles of Ages e o Oracle of Seasons. Os dois são, assim, é o mesmo estilo de jogo. Os dois são feitos da mesma maneira. Os dois têm a mesma estrutura. O que muda são personagens, dungeons e os lugares. Então os dois pra mim são 2 em 1. Não dá pra separar muito os dois, não. E pra mim os dois são bons jogos. Eu gosto deles. Inclusive eles têm um lance de você... Cada um tem uma mecânica única. E tem o lance de você terminar cada um deles. E depois tem um final secreto, vamos falar assim. Então eu acho isso muito legal. É bem... te instiga a jogar os dois. Eu gosto. E eu acho que pra mim ele tá na frente de todos os outros no bom. Ele tá quase no ótimo. Se ele tivesse um remake, seria ótimo. Seria junto com o Link's Awakening, por exemplo. Agora, Triforce Heroes. Esse é um jogo que, assim, pra mim, ele não fede, não cheira. Ele é um jogo tão... Parece que foi feito porque tinha gente sobrando pra fazer. Eu acho que ele traz a mecânica que o Forest Words já trouxe antes. Mas num mundo diferente de Hyrule, com outros personagens que a gente não se interessa muito, eu acho que ele não é um bom jogo. Eu falei que tinha um jogo ruim, né? Mas eu acho que tem 2. Eu acho que o Triforce Heroes pra mim é um jogo ruim. Pra mim particularmente, tá? Não me pegou na época. Eu joguei depois, assim... terminei ele forçado. Não, pra mim não é um jogo interessante. Não é um jogo que se encaixa nem no bom. Porque no bom, até o Phantom Hourglass, que eu não tenho vontade de rejogar, se for pra rejogar, beleza. Vou rejogar. Agora, Triforce Heroes é um jogo que tipo, sério que eu tenho que rejogar esse jogo? Então, pra mim ele é um pouco mais dolorido. Então por isso que eu acho que ele tá no ruim. Agora, falando nesse estilo, a gente tem 2 Force Words. O Force Words normal, que ele veio junto na versão do A Link to the Past de Game Boy Advance. E a gente tem o Force Words Adventures, que ele veio no GameCube. O Force Words Adventures, pra mim, ele é um pouco melhor do que o Force Words original, mas não tanto. Então os dois se encaixam juntos praticamente. Eles trouxeram essa mecânica multiplayer, é uma tentativa legal de fazer isso. Eles trazem uma historinha interessante e eles trazem personagem meio que esquecido em outro jogo, e eles trazem aqui tentando reviver esse personagem até na memória dos jogadores. Então eu acho que ele é bom sim. Eu gosto deles, mas longe de ser os favoritos, até na linha do bom.
Então eu colocaria o Adventures na frente e o normal depois. Logo depois do Phantom Hourglass. Eu acho que eles entram por aí. E eu acho que tem só mais um jogo que entra na linha do bom. Só mais um. Que é um spin-off da série. Não é um jogo que faz parte da cronologia, não é um jogo feito pela Nintendo, inclusive, é feito pela Namco, se eu não me engano, em parceria com a Nintendo. E é um jogo só pra meio que utilizar os personagens. Que é naquele estilo do Dynasty Warriors, que é um jogo de... Vem um bilhão de personagens e você vai matando em ondas. Mas o Hyrule Warriors é bom, eu gosto dele. Eu acho ele um bom jogo, por mais que eu não seja muito fã do estilo, mas ele é um bom jogo, tá? Eu acho que ele se encaixa... Ele não tem uma história em si, ele é mais... Vamos só jogar. Por causa disso, eu acho que ele se encaixa na frente dos Force Words. Agora, tem um próximo Hyrule Warriors, que é o Age of Calamity. E o Age of Calamity é ótimo. O Age of Calamity, se for ver, até pela minha ligação emocional que eu vou falar logo mais, ele é ótimo na frente do Link's Awakening. Ele é o mesmo estilo de Dynasty Warriors, né, do Hyrule Warriors, mas ele é uma linha alternativa de Breath of the Wild. Ele é um universo em paralelo. É como se existisse Breath of the Wild e Tears of the Kingdom numa cronologia, e Age of Calamity vem dessa cronologia, acontece uma coisinha e cria outra. Mas é só nele, é só nesse jogo. A jogabilidade em si eu não sou muito fã, mas a história é ótima. Pra quem gosta de Breath of the Wild, então, é maravilhoso porque aprofunda os personagens. Os campeões e a Mipha, todos os heróis, o Daruk e tudo mais. Em Age of Calamity você realmente conhece esses personagens. É nesse jogo que você tem uma conexão maior com eles do que até no Breath of the Wild. Então por isso que pra mim ele é um jogo ótimo. Não é perfeito porque eu não sou muito fã da jogabilidade, mas se fosse uma jogabilidade estilo Zelda, pra mim ele estaria muito provavelmente na linha do perfeito. Agora, quem tá na linha do perfeito, que, assim, pode ser até uma surpresa, é Minish Cap. Pra mim, o Minish Cap, ele é um jogo perfeitinho. Ele é perfeitinho. Ele tá na linha do perfeito, mas ele tá em último. Porque ele é perfeitinho. Ele é tão bonitinho, ele é tão... O gameplay gostoso, sabe? Aquele gameplay que é tão responsivo. A história é interessantezinha. É um jogo, assim, que dá pra indicar pra todas as idades. É um jogo que dá vontade de ficar rejogando. Eu já terminei ele acho que 3 vezes. E logo eu pretendo terminar uma 4ª vez. Então acho que o Minish Cap pra mim é um jogo perfeitinho. Ele é assim... Pra seguir nessa linha... Se fosse seguir nessa linha 2D, que hoje em dia praticamente não se faz mais, né? Mas se fosse pra seguir na linha 2D, essa é a base. O Minish Cap era a base. Então, pra mim, ele é um jogo perfeitinho. O que entra também na linha do perfeito, já não é tão perfeitinho, é mais perfeito, é Skyward Sword. Ele entra um pouquinho abaixo do Majora's Mask, porque o Majora's Mask eu tenho um pouco mais de apego emocional com ele. Mas o Skyward Sword, ele tem também algum defeito, por isso que ele não entra tipo numa obra-prima, no nível obra-prima, porque ele tem alguns defeitos de repetição, de você ir pro mesmo lugar 2, 3 vezes. A dungeon fica ali, aqui e aqui. E aí depois você volta de novo. Aqui, ali, aqui. Aí depois de novo. Então assim, essa repetição é um pouco cansativa. Mas fora isso, o gráfico é lindo. É uma pintura em aquarela.
E a história é um dos jogos mais importantes para a história de Zelda. É a criação do mundo, é a criação do reino, é a criação da Master Sword, é a criação do ciclo Link, Zelda, Ganon. Tá tudo aqui. Skyward Sword pra mim é o topo no sentido de história. Vamos contar uma boa história de Zelda? Skyward Sword. Se baseia nessa história aqui. Skyward Sword eu já terminei umas 5, 6 vezes. E a versão HD é melhor ainda, tá? A versão HD do Switch é melhor. Ela melhora... É só um remaster. Ela melhora gráfico, coisinha leve ali de jogabilidade. Não muda praticamente nada no resto. Mas ele é melhor. E eu acho que as 5 vezes que eu terminei ele me pega em certas partes. Tem uma parte que a Zelda fica presa e ela tem que meio que se sacrificar ali por um período. E, nossa, me pega assim... Eu acho que das 5 vezes eu talvez chorei 4. Então, Skyward Sword pra mim é um jogo perfeito. Por mais que tenha um pequeno detalhe. Outro jogo perfeito pra mim, que pode ser polêmico, porque ele não é perfeito tecnicamente. Ele hoje em dia está extremamente datado. Ele é extremamente difícil, na época já era, agora é mais ainda. Só que ele é o começo de tudo. Então o primeiro Zelda pra mim é um jogo perfeito. Ele é inclusive na frente do Minish Cap. Ele é um jogo perfeito até porque... Na época que foi lançado, em 86, ele já era um mundo aberto. Por incrível que pareça, o primeiro Zelda é um jogo em mundo aberto. Você pode fazer as dungeons na ordem que você quiser. Você pode ir pra onde você quiser. Você pega os itens que você quiser. Dá pra terminar o primeiro Zelda só com o escudo. Não precisa nem pegar a espada. Então, assim, é um jogo perfeito. É um jogo que, se Zelda é o que é hoje, é porque o primeiro... criou uma fundação sólida. E pra mim ele é perfeito até hoje. Pensando por todos esses motivos, tá? Não só pela parte técnica, pela jogabilidade em si. Agora, a gente tem... Vamos primeiro Twilight Princess. O Twilight Princess, ele pra mim também tem um leve defeito. Ele tem uma narrativa ótima. A narrativa, assim, também tá ali junto com Skyward Sword. Eu ainda acho que a narrativa do Skyward é melhor, mas a do Twilight Princess é mais bem ambientada. A ambientação desse jogo é ótima. Ele é mais tenso, mais denso, mais sombrio. Ele é um Zelda adulto. Quando as pessoas queriam um Zelda adulto naquela tech demo que eu falei, que virou Wind Waker, Twilight Princess é aquilo. É aquela tech demo virando realidade. A luta final com o Ganondorf é maravilhosa. A história do Ganondorf é maravilhosa. Mas o Twilight Princess tem um leve probleminha pra mim. Ele é um jogo meio travado em si. Ele não é tão fluido. Quando você joga, o gameplay ele é meio pesado, sabe? E isso pra mim... tira um pouquinho da perfeição dele. Na verdade, tira um pouco da obra-prima dele. Porque ele é perfeito. Ele é um jogo perfeito. Eu acho que ele entra atrás do Majora's Mask. E ele fica, assim, quase pau a pau com os outros. Se não fosse um pequeno detalhe, entraria numa obra-prima. O que pra mim entra numa obra-prima... Game of the Year, Breath of the Wild, na frente do A Link to the Past. Esse sim pra mim é uma obra-prima. Breath of the Wild é um negócio revolucionário. Voltou à ideia do mundo aberto do primeiro Zelda. Você vai pra onde você quiser, você pega os itens que você quiser. Tem um mundo novo. A história dele é contada de um jeito diferente, mas a história é boa, é bem contada. Não é... narrativamente fácil de encontrar ela, mas ela tá lá. E ela tá bem contada. Bem, assim, é gostoso de acompanhar essa história. É tocante, é profunda.
Além de que a jogabilidade é fluida, assim... Nossa, é maravilhoso. Pra mim, Breath of the Wild é um jogo que eu já terminei acho que umas 4 vezes e quero de novo, de novo, de novo. Diferente de Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, eu particularmente tenho alguns problemas com Tears of the Kingdom. O Tears, pra mim, ele tem um grande problema que é a história, no sentido de que ele poderia vir pra terminar de explicar algumas coisas, mas ele vem pra confundir a maior parte das coisas. Então a história do Tears of the Kingdom, pra mim, ela acaba bagunçando toda a linha do tempo de Zelda, e aí os produtores têm que criar uma desculpa pra encaixar ele em algum momento. Eu acho que ele se perde muito nesse ponto de história. A história em si, dentro do jogo, é legal, mas como ela se conecta com o próprio Breath of the Wild, não é tão legal. Até no sentido de, cadê as coisas do Breath of the Wild? Cadê sabe, você tem que ficar se questionando muito. Cadê as Divine Beasts? Cadê as torres? Cadê, sabe, por que isso daqui tá aqui e não tá lá? Cadê as shrines do anterior? Sumiram do nada? Não tem uma certa explicação. A jogabilidade é idêntica do Breath of the Wild. Nesse ponto, os dois são obras-primas. Na questão gráfica, os dois são obras-primas. Na questão de mundo aberto, os dois também. O meu grande problema é na questão das funções. As funções de você ficar usando a Ultra Hand e você ter que ficar fazendo o tempo todo conexão de um tronco com outro para criar um não sei o que. E aí daqui a pouco você vai lá e pega essa pecinha para encaixar com essa outra pecinha. Isso me faz muito lembrar de um jogo do Banjo-Kazooie, chama, acho que é Nuts and Bolts, que você tem que fazer a mesma coisa e era chatíssimo aquele jogo. E o Tears of the Kingdom me faz remeter a esse jogo, nessa mecânica. E eu tenho um grande problema com essa mecânica. Eu acho que essa mecânica, pra mim, acaba baixando muito esse jogo. Pra mim, esse jogo acaba virando cansativo por causa dessa mecânica. Eu gostava muito da mecânica anterior do Breath of the Wild. A criação das bombas, o gelo, tudo que fazia antes e foi perdido e foi alterado pro Tears of the Kingdom com essas mecânicas, pra mim, cai demais essa nota. Então, pra mim, o Tears ainda é um jogo perfeito, mas ele entra atrás do primeiro Zelda. Eu prefiro hoje jogar o primeiro Zelda do que jogar de novo Tears of the Kingdom. Eu terminei 2 vezes o Tears of the Kingdom. E eu preferiria hoje terminar de novo o primeiro Zelda de 86 do que o Tears of the Kingdom de novo. Infelizmente. Então ele ele é um jogo perfeito, mas ele tem problemas que me fazem colocar ele bem mais abaixo do que os outros, na linha do perfeito. E agora, o jogo ruim, pra mim, que eu falei que tinha mais um, é o segundo Zelda, né? O segundo Zelda é um jogo que pra mim, infelizmente, é ruim. Ruim, tá? É ruim no sentido... E ele é pior que o Triforce Heroes. Porque ele, além de ter mudado a mecânica, a forma de jogar, virou de lado, side-scroll, ele é quebrado. Ele é muito quebrado. Ele tem, o Link tem uma faquinha, não é nem uma espada, é uma mini faquinha, e o hitbox do vilão, do inimigo, é muito próximo do inimigo. Então você tem que entrar praticamente, encostar no inimigo para conseguir bater nele. É uma mecânica quebrada. Não funciona direito, não tem personagens interessantes, não é um jogo bom. É um jogo que pra mim é ruim. Eu terminei ele uma vez e eu tive que terminar ele com save state, porque não tem como jogar esse jogo sem dar uma cheatada pelo menos, porque ele é quebrado, ele é estragado. Então pra mim é isso. Essa é a lista, tem 3 obras-primas nessa franquia, tem muito jogo perfeito, jogos ótimos, jogos bons, e 2 jogos ruins. De 22 jogos, 2 ruins. Então, assim, a contagem final é bem boa, né?